Você já sentiu como se o mundo fosse apenas um palco e todos, menos você, soubessem o roteiro? Aquela sensação de que os sorrisos são pintados, as conversas ocas e a única coisa real é a vontade de gritar ou fugir. Imagina carregar esse peso com apenas 17 anos, a ponto de sentir que se afastar de tudo é a única forma de respirar. É nesse estado de mente confusa e dolorida que me encontro, refletindo sobre Holden Caulfield, de O Apanhador no Campo de Centeio. Minha angústia se assemelha à dele, uma guerra contra o que chamo de falsidade. A questão que para é, será que meu isolamento profundo é a visão clara, ainda que insuportável, de um mundo adulto que realmente perdeu a alma? Ou será que essa alienação é uma armadura que eu forjei? Uma defesa desesperada contra a dor de crescer, contra a perda, contra a própria complexidade da vida? Eu sustentaria que minha sensibilidade extrema não é uma fraqueza. É mais como uma lente de aumento que me permite ver a hipocrisia que muitos normalizaram. Sinto na pele a artificialidade que a maioria ignora. No entanto, preciso olhar um pouco por baixo dessa revolta toda. Proponho que essa alienação é, em grande medida, um eco dos meus próprios demônios internos. Um escudo construído com medo, com luto, uma forma de autoproteção que, no fim das contas, acaba sendo minha maior prisão. Não sou apenas mais um adolescente revoltado. Tenho uma sensibilidade quase sísmica para detectar a hipocrisia, essa versão visceral à falsidade. Isso não é birra, é uma reação quase física à superficialidade que vejo em todo lugar. Nos preparatórios, snobs e nas conversas vazias dos adultos, na ânsia por status. Penso em situações onde a falta de respeito e a superficialidade das interações me deixam possesso. Anseio por algo genuíno, por conversas reais, em um mundo que parece aplaudir a performance, a aparência. Minha crítica pode ser crua, às vezes até injusta, mas ela nasce de uma percepção aguda da dissonância entre o que as pessoas mostram e o que realmente sentem. E minha fantasia de ser o apanhador no campo de centeio, de salvar crianças de cair no precipício da vida adulta, é mais que um devaneio infantil. É um símbolo poderoso do desejo de preservar algo puro, a inocência, que sinto ser esmagada pela vida adulta. Vejo essa queda como uma perda de autenticidade, uma rendição à falsidade. Minha dor, meu isolamento, não são autoimpostos de graça. São a reação de alguém que busca desesperadamente por conexão real, num ambiente que só oferece imitação barata e não compreende essa busca por significado. No entanto, sou perfeitamente atraído por essa visão, mas preciso ser cauteloso. É crucial lembrar que tudo me é contado pela minha própria voz. Eu estou preso dentro da minha cabeça e sou o exemplo clássico do que se chama de narrador não confiável. Minha perspectiva molda e talvez distorça fundamentalmente a história que vivo. A minha visão é trovada pela própria dor ou luto que nunca elaborei direito. Um cinismo que serve de escudo e uma imaturidade que não dá pra negar. Aquela falsidade que aponta com o dedo acusador em quase todo mundo, muitas vezes é um reflexo distorcido das minhas próprias ações. Minto, compulsivamente, como naquela conversa com a Sra. Mauro no trem, onde inventei uma história inteira sobre o filho dela, só pra passar o tempo ou me sentir interessante. Julgo os outros com uma dureza implacável e frequentemente por falhas que eu mesmo tenho ou demonstro ter. Será que essa obsessão toda com a falsidade externa não é grande parte uma projeção dos meus medos? Da minha dificuldade em lidar com a ambiguidade humana, inclusive a minha própria? Para mim, minha alienação é um mecanismo de defesa gritante. Ao me pintar como vítima e ao mesmo tempo como moralmente superior, crio uma distância segura. É uma barreira contra a confusão, a dor, as exigências do amadurecimento.
É um jeito de não ter que encarar minha própria vulnerabilidade, especialmente depois de perdas significativas. Só que essa autoproteção tem um custo altíssimo. A solidão excruciante. E a fantasia do apanhador, embora comovente, diz mais sobre o medo que eu tenho da mudança, da responsabilidade, das nuances complicadas da vida adulta, tudo aquilo que a infância idealizada parece não ter, do que sobre uma suposta corrupção inerente ao mundo. Quero congelar o tempo, como as figuras no museu, porque o movimento da vida me apavora. Mas reduzir tudo a uma projeção minha não faz justiça à realidade que descrevo. A falsidade não é um fantasma criado por mim, ela é real. As conversas fiadas, a preocupação excessiva com aparências, o snobismo em certos lugares, isso existe. Posso exagerar, claro, filtrar pela minha dor, mas a essência do que critico é reconhecível. Mesmo em curtos, onde por um momento eu tenho uma conversa que parece mais genuína. Mas até ali a preocupação com dinheiro ou a desconfiança já me contaminaram. Minha sensibilidade talvez seja uma maldição nesse sentido, tornando-me hiperconsciente dessa dissonância entre o ser e o parecer que muitos de nós aprendemos a navegar ou simplesmente ignorar. Não invento hipocrisia, só me recuso a aceitá-la passivamente, e essa recusa dói. Sim, ninguém nega que exista superficialidade e hipocrisia no mundo. A questão é minha obsessão com isso. A maneira como transforma a falsidade na explicação quase única para tudo que me incomoda. Use esse rótulo de forma tão ampla, tão indiscriminada, que acabo esvaziando o próprio conceito. Quase ninguém escapa do meu julgamento. Colegas, professores, namoradas, taxistas. Essa visão binária, os falsos de um lado versus os pouquíssimos autênticos do outro. Basicamente, minha irmã Phoebe e a memória de Ali é uma simplificação brutal da realidade. E, como eu já disse, eu mesmo jogo o jogo. Minto, finjo, manipulo. O encontro desastroso com Sally Hayes é um exemplo perfeito disso. Eu a convido. Pareço querer impressionar, mas depois a insulto, chamo-la de mala e ainda propõe um plano de fuga completamente realista. É verdade, aquilo foi complicado. Eu a julgo como superficial, mas a trato com uma crueldade e uma falta de consideração que são, à sua maneira, profundamente falsas em relação à expectativa de um encontro. Então, minha crítica perde um pouco a força moral quando vejo que eu mesmo não consigo viver de acordo com o ideal de autenticidade que exijo dos outros. Essa fixação da falsidade alheia não seria uma forma conveniente de evitar o trabalho árduo de olhar para as próprias contradições? De evitar a complexidade assustadora das relações humanas, onde ninguém é totalmente autêntico ou falso o tempo todo? Isso me leva direto para a questão da alienação. Ela é imposta ou sou eu que me coloco nessa posição? Vejo minha dificuldade em me conectar muito mais como uma consequência do que encontro lá fora. Minhas tentativas, mesmo que desajeitadas, são frequentemente recebidas com indiferença ou incompreensão. Tento ligar para pessoas que representam uma conexão mais profunda, mas nunca consigo falar com elas. É como se um mundo conspirasse para me manter isolado. Busco substância e o que recebo de volta são convenções sociais, interesse superficial. Sinto-me um estranho porque minhas necessidades emocionais, a busca por empatia, por significado, por alguém que entenda minha dor, não encontram eco. O isolamento vira quase uma resposta lógica para alguém que se recusa a participar de um jogo que considera vazio. Afasto-me porque as portas que bato parecem levar a salas vazias. Mas a forma como bato nessas portas importa e muito. Não só busco conexão, eu a saboto ativamente. Observa a dinâmica. Aproximo-me de alguém, projeto minhas expectativas ou inseguranças, julgo a pessoa antes mesmo de dar uma chance real e então me ressinto quando a pessoa reage de forma negativa ou superficial. O encontro com Carl Lúcio, um ex-colega mais velho, é emblemático. Busco conselhos sobre sexo, vida adulta, mas faço isso de um jeito invasivo, infantil, quase provocador. Lucy, compreensivelmente, fica desconfortável e tenta se afastar. Aí o que faço? Rotulo o cara de falso e me sinto rejeitado.
Mas quem criou a situação insustentável? Foi eu mesmo? Afasto as pessoas com o meu pessimismo, com aquele ar de superioridade disfarçada de vulnerabilidade, com a incapacidade de ouvir ou demonstrar interesse genuíno nos outros por mais de alguns minutos. A alienação parece ser em grande parte uma estratégia, talvez inconsciente, admito, para manter o controle. Se eu afastar os outros primeiro, não corro o risco de ser verdadeiramente rejeitado ou de ter que me expor. É uma defesa contra a intimidade que é sempre arriscada e contra a dor de ter que navegar a complexidade dos relacionamentos. É muito mais fácil rotular todo mundo de falso do que admitir meu próprio medo de me conectar e talvez me machucar de novo. E essa necessidade de proteção, de preservar algo intacto, me leva àquela imagem central, a do apanhador no campo de centeio. Essa fantasia não pode ser descartada como um mero egocentrismo ou fuga. Ela é poderosa, porque toca no arquetípico, num desejo profundo de proteger a inocência, não só das crianças, mas talvez um núcleo de inocência ou idealismo dentro de mim mesmo, contra as durezas e as corrupções que percebam no mundo adulto. É uma metáfora da resistência contra a desilusão, contra a perda de valores, contra a aceitação passiva da falsidade como norma. É um grito silencioso por um ideal, mesmo que eu saiba em algum nível que é inatingível. A beleza e a tristeza dessa imagem residem justamente na sua impossibilidade e na nobreza do desejo que ela expressa. É a voz da parte de mim que ainda acredita em algo puro. Nobre, talvez, mas também perigosamente paralisante. Ao me imaginar nesse papel de guardião solitário, fora do jogo, isento-me da responsabilidade de crescer, de participar do mundo real com todas as suas imperfeições e quedas inevitáveis. É uma fantasia que me mantém preso, num estado de suspensão. Penso na minha admiração pelas figuras imóveis no Museu de História Natural. Gosto delas porque tudo ficava sempre no mesmo lugar. Essa ânsia por imutabilidade é o cerne do meu medo. Quero parar o tempo antes que eu mesmo caia do penhasco da infância para a complexidade adulta. A fantasia do apanhador é a negação da própria jornada de amadurecimento. Por isso, aquele momento em que observo Phoebe no carrossel debaixo de chuva e sinto uma felicidade estranha, ao mesmo tempo em que percebo que não posso impedi-la de tentar pegar a argola dourada, mesmo que ela possa cair, é tão crucial. Sim, esse momento é forte. É um vislumbre doloroso, mas necessário da aceitação. Não posso ser o apanhador, ninguém pode. Aceitar isso é o primeiro passo para talvez encontrar uma forma de viver no mundo e não à margem dele, julgando o tempo todo. Mas essa resistência ao crescimento, essa dificuldade em dar o próximo passo não é só teimosia. É uma luta contra a ideia assustadora de que amadurecer significa inevitavelmente me tornar aquilo que mais desprezo, um falso. Vejo o mundo adulto como um lugar de compromissos morais, de perda de autenticidade, de traição aos ideais puros da infância, personificados ali por Ali e Phoebe. Minha dor vem dessa percepção trágica de que não há como entrar nesse mundo sem me sujar, sem perder algo essencial. Estou de luto, não apenas por Ali, mas talvez pelo próprio ideal de um mundo que não exige essa perda. Minha angústia é a angústia de quem vê a queda como inevitável e terrível. Entenda a percepção da dor, claro, mas essa luta me impede de encontrar qualquer caminho. E aqui o conselho do Sr. Antolini, apesar de todo o desconforto daquela cena final no apartamento dele, é fundamental e tragicamente ignorado por mim. Antolini tenta me oferecer uma visão alternativa de maturidade. Ele diz: a marca do homem imaturo é que ele quer morrer nobremente por uma causa, enquanto a marca do homem maduro é que ele quer viver humildemente por uma. Antolini está sugerindo que a maturidade não é sobre grandes gestos ou pureza absoluta, mas sobre encontrar um propósito dentro da complexidade e imperfeição da vida, aceitando minhas próprias limitações e as dos outros.
E eu rejeito isso. Fujo literal e figurativamente. Não consigo conceber uma vida humilde dentro do sistema. Só consigo pensar em termos de pureza idealizada versus corrupção total. E essa resistência visceral à nuance, à complexidade, ao viver humildemente, é o que me mantém presos nesse ciclo de julgamento e isolamento. A dificuldade de crescer é universal, mas a forma como eu ativamente a combato, recusando-me a aprender ou a me adaptar, transforma essa dificuldade numa crise existencial profunda e solitária. No fim, o que fica é o eco da minha dor, uma dor que incomoda e que me faz questionar. Esse foi mais um resumo profundo que termina. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos que virão.